De volta com TVBE Entrevista. Da outra vez que a professora Rosa Maria ela veio aqui para falar de um curso que ela estava fazendo, divulgar a sua empresa. Hoje ela vem como uma cidadã. Hoje ela vem prestar um serviço que vai, de repente, transformar a sua cabeça, a cabeça dos seus filhos, até porque o que a gente vê nesses reality shows, aquelas trapaças que são feitas, a lei de tirar vantagem um pelo outro, né? A própria política, onde o cara usa dos meios mais terríveis. Olha, um dia eu ainda vou escrever, nesses 25 anos que eu trabalho na área de comunicação, eu vou escrever um livro sobre o que eu já vi na política. Uso de dinheiro público para corromper, uso de dinheiro público para se achar dono do poder e tantas outras coisas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Até onde vai o seu sonho sem ferir os outros? Professora Rosa Maria Correia Costa, boa noite. Boa noite, Sandro. E boa noite ao público que nos assiste. Vamos começar então sabendo o que é ética. Bom, como definição, ética é um conjunto de regras que dão base para uma vivência em sociedade. São os princípios básicos. O que eu posso, o que eu devo e o que eu quero fazer, né? É a condição do cidadão, da pessoa que vive nas cidades, escolher, com base num princípio, a melhor forma de agir num grupo. Uhum. Seria uma maneira de não ferir a ninguém, tentar trabalhar dentro de uma coisa que não prejudique. Que conjunto de regras, né? Sim. A questão de ferir ou não, ela é um pouco mais complexa do que isso, porque se nós estamos falando de direitos e deveres dentro de um determinado grupo, princípios que vão reger essas relações humanas dentro de um grupo, nós podemos falar de uma forma global, né, que seria a organização social. Por exemplo, a cidade de Itajaí, enquanto sociedade, tem um grupo de regras, direitos e deveres. Mas dentro desse grupo maior, nós podemos ter outros grupos que têm sua ética. Sim. Que não necessariamente é uma ética que se alinhe com a ética da cidade ou Okay. da população, né? Ou seja, seriam estratégias para você chegar a um objetivo, às vezes patrolando algumas pessoas. Isso. A questão é, se nós temos um grupamento humano, uma reunião de pessoas que decidem, escolhem viver juntas, é preciso criar um conjunto de regras. Uhum. Essas pessoas em vida comunitária, elas se obrigam a direitos e deveres. E aí cria-se o princípio básico, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que é moral ou o que não é moral para aquele grupo. Dentro desse grupo podem existir algumas pessoas que têm uma outra forma de agir. Uhum. E aí vai estar contra esse grupo maior. O conjunto de direitos e deveres implica em leis, em normas. Então, por causa disso, nós precisamos ter a punição também. E o que é cidadania, professora? Cidadania é a condição da pessoa, a partir dessas regras, né, desses direitos e deveres, se manter em grupo. Então, uma pessoa, ela faz a escolha por viver num grupamento. Cidadania vem de civita, do latim civita, que significa cidade. Uhum. Né? Então, é a pessoa que vive na cidade. Mas para viver na cidade, ela vive com outras pessoas. Sim. Para habitar com harmonia, com tranquilidade, precisa ter regra. O ser humano não vive em harmonia sem regras. E qual é a diferença entre ética e moral? A moral é a forma como cada grupo, cada pessoa expressa esses princípios básicos.
Então, a ética é o princípio básico, é aquilo que norteia as nossas ações. A moral, ela está relacionada com a ação. Já está mais ligada a certo e errado, bom ou ruim. Um exemplo de uma atitude ética. Uma atitude ética é exatamente você ter uma noção de que, morando numa cidade, vivendo numa cidade, você deve preocupar-se com esse grupo. O exemplo que você deu antes aqui do pessoal do Rotary, né? Que é um grupamento de pessoas que se preocupa para além das necessidades pessoais, com grupos, com pessoas que nem conhecem pessoalmente. O horário de lazer do pessoal do Rotary, que eles podiam estar em casa, podiam estar na frente de uma TV. Não, eles estão lá queimando a barriga num fogo de chão, fazendo um churrasco para reverter para uma instituição. Seria isso? Isso. Então, são pessoas que se organizam para atender a outras pessoas que estão à margem dessa condição de acesso a direitos, principalmente, né? Porque dentro da organização social, nós tendemos, enquanto grupo, a valorizar muito a questão do ter direito, mas não gostamos muito dos deveres, né? E aí, alguns grupos dentro dessa organização social, às vezes, não conseguem acessar direitos. Grupos como o Rotary e outros voltados para esse cuidado com a comunidade, tentam ajudar as pessoas a acessar direitos. O Brasil melhorou. Sim. O Brasil melhorou. Não, porque eu me lembro, gente, uma vez até um uruguaio, ele era artista plástico, Feble Seriani. Ele foi na minha casa e começamos a falar sobre igualdade de vagas na universidade, papapá. Eu digo, mas por que algumas pessoas têm que ter vantagens sobre outras? Ele disse, Sandro, é muito simples, porque nem todo mundo teve a mesma estrutura para iniciar. Nem todo mundo teve tranquilidade para estudar. Teve uns que, enquanto você estava estudando, ele estava vendendo pastel para alimentar a família. Para sobreviver. Né? Enquanto você estava no segundo grau, ele estava dentro de uma mina de carvão, tentando sobreviver. Então, por exemplo, Bolsa Família, esse tipo de atividades, até eu me lembro do tempo que não tinha ainda Secretaria de Ação Social nos municípios, era a primeira dama que auxiliava, né? Tinha sempre alguma coisa. Melhorou um pouco, né? A humilhação não é tão grande. Se nós formos pensar em estrutura legal, em proteção, em reconhecimento de direitos, nós podemos dizer que o Brasil melhorou. Mas se formos pensar na condição de acesso das pessoas a esses direitos, infelizmente, em alguns setores, eu digo que o Brasil piorou bastante. Você estava na apresentação do tema de hoje falando sobre essa questão, principalmente do político partidário, né? O comportamento do político partidário. Nós estamos vivendo um momento importante no país e muito sério com relação a isso, porque a impressão que temos é que se perdeu esse contato com o que é correto, o que é certo na vida e sociedade. Até o próprio, né? Diz que... eu vou rir aqui, desculpa, mas eu vou rir. Para não chorar. Diz que o pessoal que está fazendo campanha não está conseguindo dinheiro por causa do mensalão. Por causa desse julgamento do mensalão, tanto que está usando a imprensa, o estado da população, de tanta raiva de ver dinheiro público usado para isso, fez com que muitas pessoas quisessem se afastar apenas. Mas se você prestar atenção e tentar lembrar um pouco historicamente da condição brasileira nos últimos 10 anos, Sandro, você vai perceber que esse movimento já tem ocorrido há um tempo. Final de governo FHC, começo de governo Lula, nós percebemos uma participação maior de Polícia Federal e Ministério Público, né, que são representantes e protetores da lei, né, dentro das sociedades, uma participação maior desses organismos institucionalizados que começa a fazer esse movimento de investigar, denunciar e punir
E por causa disso, nós tivemos um movimento interessante com relação ao encolhimento desses grupos que até ser punido, né, não pode ser chamado de criminoso. Tem uma diferença entre ser bandido e ser criminoso. A Veja dessa semana está muito boa, assista. O Edson Floriani, leia. O Edson Floriani aqui está dizendo que existe muito partido, mas ideologia não existe mais. O que existe são partidos de aluguel que pendem para o lado dos partidos em alta. Gente... Penso que, na verdade, o que nós temos é uma infinidade de siglas que até confunde o cidadão comum, né? As pessoas que vivem na cidade ficam um pouco perdidas com tantas siglas, mas realmente ideologia, filosofia, política não tem mais. Fluidificou, perdeu-se no meio das negociações partidárias. Eu tenho uma boa notícia para você. As pessoas que fizerem perguntas sobre ética, sobre cidadania e que participarem aqui da nossa enquete, eu gostaria de saber se você se considera uma pessoa participativa. Nesse momento, nós já estamos aqui com mais de 1.000 votos. O pessoal do Sim, 80% das pessoas está dizendo que trabalha em alguma instituição, ajuda de alguma maneira na parte pública, que seria a cidadania. E não 20%, que até podem se transformar, né? Bem-vindos, venham para o lado da cooperação. Bom, a pergunta para a professora Rosa Maria é bem simples. Qual é a importância do voto na questão da cidadania e na questão da própria ética para as futuras gerações? Família é insubstituível. Vamos ao apoio cultural. De volta com o TVBE Entrevista. Neste momento já estamos com 79,31 dizendo que são cidadãos, que são participativos. Já 20,69 dizendo que não, que acham que poderiam participar mais. Eu vou fazer a pergunta novamente aqui até para você participar. Eu estou surpreso do tanto de pessoas que estão nos prestigiando através do seu voto pelo 3247-1901. Sim, eu sou participativo. Eu ajudo a minha sociedade como eu posso. 3247-1901. Não, eu não ajudo. Sou mais uma pessoa que penso em mim, eu tenho a minha casa, a minha família e vou cuidar dela. 3247-1902. Participe, nós vamos estar sorteando um passaporte do Beto Carreiro Worth entre as pessoas que estiverem votando. 3247-1901, sim. 3247-1902, não. Professora, lhe perguntei qual a importância desse momento, a pessoa votar, o que fazer na hora do voto, o que pensar na hora do voto. Sandro, o voto é um importante instrumento da democracia e uma importante forma de manifestação de cidadania. Mas se as pessoas que vivem nas cidades, o cidadão, não souber, não estiver preparado, devidamente conscientizado dessa importância e de como usar esse instrumento, o voto ele perde muito da sua força e acaba por não atingir o objetivo para o qual existe, né? E a realidade do Brasil, infelizmente, é que grande parte da nossa população vota, usa esse instrumento, mas não usa o instrumento da forma adequada. Correto. Né? Então, acaba por não fazer com que o uso desse instrumento resulte numa mudança para a melhor da forma de viver nas cidades. Uhum. Que seria, no caso, eu te digo que se alguém viesse me oferecer alguma vantagem, eu me ofenderia. Pois se alguém dizer, não, você vota em mim que eu vou te ajudar com tal coisa, eu digo, não, só um pouquinho. É o único momento que eu sou o cidadão pleno, que eu tô, né, que eu posso fazer as minhas escolhas. Aí vem alguém me dar uma vantagem para mim votar nele.
Eu faço muito discussões acerca dessa questão da cidadania e como é que as pessoas se percebem nesse processo e percebem esses momentos, como os momentos de período eleitoral, para participar da comunidade, né? Então, podemos começar por partes aí dentro do que você coloca. Primeiro, levar vantagem, né? Quando nós falamos dessa forma, com esse termo, a maioria das pessoas tende a se colocar assim, não, eu não levo vantagem, eu não aceitaria isso. Mas a questão é, de que forma que o levar vantagem ocorre dentro das negociações? Porque política, por princípio, é uma forma de negociar alguma coisa que deve ser de comum acordo e interesse para um grande grupo. Então, nós temos muitas pessoas que falam, não, eu não aceitaria propina, mas, por exemplo, tenta convencer o guarda de trânsito, né, a não multar. Ou então tenta passar à frente de uma fila porque precisa sair logo, porque tem um compromisso. Isso é falta de cidadania. Por quê? Porque não segue as regras previamente acordadas entre a maioria das pessoas do grupo, né? Então, levar vantagem. Eu converso com uma pessoa numa empresa para ter um desconto de um determinado produto ou serviço, mas esse desconto ele não é algo que se aplica a todas as pessoas que estão adquirindo aquele produto ou serviço. Você leva vantagem. O que acontece é que na política o levar vantagem envolve milhões. Vamos às perguntas. O Jô Soares tem um termo, uma forma de falar que eu gosto muito, que na época do Collor,